aqueles que não me conhecem, já fui apresentado. Para aqueles que me conhecem, gosto sempre de poder vir e servir aos irmãos na oportunidade que me deram. Seja fazer uma oração, dar a escola dominical, pregar, cantar alguma coisa, não me vou arriscar, como foi feito aqui já. Tocar bateria, estou disponível, dependendo das alturas. Mas amo-vos e os irmãos sabem que sempre que eu penso na minha igreja, é a Igreja Batista de Viseu. É a minha igreja. Eu pastoreio a Igreja Batista de Lolé, de onde trago também os cumprimentos. Está um bocado de calor hoje aqui, não está? A minha igreja não tem ar-condicionado, mas nós reunimos-nos, temos 4 ventoinhas, são os nossos ar-condicionados, nestas alturas da vaga de calor. Eu sempre costumo dizer aos irmãos que as ventoinhas são boas, porque assim o ar quente circula e o suor seca mais rápido. Então ficamos menos desconfortáveis por um lado. Portanto, os irmãos estão com ar-condicionado, estão muito bem. E eu estou aqui muito confortável, até mesmo com o casaco vestido e tudo. Mas queria, de facto, dedicar este tempo para partilhar convosco a palavra. É aquilo que preparei dentro deste tema da oração. E gostava que os irmãos abrissem comigo em Tiago capítulo 5. Antes de avançar, só uma última palavra introdutória. Esta pregação foi preparada para a conclusão da minha disciplina de homilética no seminário, a arte de pregar. Não tive má nota, também não fui o melhor aluno, portanto, irmãos, tenham paciência nisso, mas estou a transmitir isso mais no sentido de encorajamento. Eu sei que já foram vários obreiros que esta igreja investiu e que depois foram-se embora, não ficaram cá. Eu fui mais um deles. Mas é com muito amor no coração que eu me lembro que a Igreja Batista de Viseu esforçou-se para suportar as despesas de quando eu estava a ser formado no seminário. No primeiro ano suportou totalmente. No segundo ano as finanças começaram a ser um pouco mais complicadas e a ajuda começou a ser diferente. Mas em momento algum a Igreja de Viseu disse: olha, boa sorte, que nós já não vamos investir nada. Esta é uma igreja que sempre investiu bastante em educação teológica, na formação de obreiros. Eu sou um desses casos. Há uma outra igreja a ser abençoada neste momento, mas eu estou aqui também para abençoar os irmãos e dizer, continuar a encorajar os irmãos, seja qual for a altura, continuem a investir. Os obreiros vão, mas depois voltam. Isto é mais ou menos bumerangue. Na realidade do nosso país, isto é tão pequenino. Às vezes a gente vai para ali, vem mais perto, vai para mais longe. E podem ter a certeza que o foco que esta igreja tem, que não é a expansão do nome Igreja Batista de Viseu, ou Primeira Igreja Evangélica Batista de Viseu, mas é a expansão do reino do Nosso Senhor. Isto acontece sempre. Por isso, uma última introdução e encorajamento vindo do meu amor por vós, meus amados irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5. Os versículos 13 até o 18 diz assim a palavra do Senhor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não houvesse chuva sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Vamos orar. Ó Pai, nós damos-te graças pela Tua palavra, damos-te graças pela bênção que é Tu nos teres salvo, nos teres integrado no Teu povo, nos teres a bênção de podermos falar contigo através da oração.
Senhor, nós te pedimos que tu nos dês a sabedoria para experimentar esta bênção da forma como ela deve ser experimentada. Ajuda-nos a encontrar na tua palavra o encorajamento para continuarmos a orar, a exortação para mantermos a disciplina da oração, a instrução para nós sabermos como orar, como falar contigo, que postura ter diante da tua santidade. Pedimos que tu nos orientes em tudo isso, Senhor, para que esta igreja seja uma igreja que ora e que ora segundo a tua vontade e por isso recebe as bênçãos que tu tens para ela. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. A Epístola de Tiago é uma epístola bastante prática e nós não temos aqui grandes argumentos teológicos. Por não ter grandes argumentos, não estou a dizer que não há teologia aqui, estou a dizer que não há grande explanação de determinados temas. A ideia de Tiago está bem firmada num versículo, que é o versículo 22 do capítulo 1, que é de nós não sermos ouvintes, mas praticantes daquilo que nós aprendemos. Então, essa é a sua ênfase. E já agora, só para dar uma breve nota também sobre Tiago, o facto dele ser mais prático não significa que ele era pouco preparado ou que ele não tinha capacidade para o fazer. Esta é uma das epístolas que, no que toca ao conhecimento da língua grega, é das mais belas que nós podemos encontrar. Portanto, Tiago dominava muito bem esta língua. Ele mostra que ele tinha conhecimento e capacidade de fazer, se ele quisesse, uma coisa parecida com Romanos. Muita explicação teológica e depois, então, algumas aplicações. Mas ele não faz. Ele prefere dedicar esta epístola num sentido mais prático. E este sentido prático vai dirigido às 12 tribos que estão em dispersão. E a ideia aqui são muitas comunidades cristãs espalhadas por diferentes lugares e a viver diferentes contextos. E isso torna as comunidades únicas em si, mas também torna-as todas unidas debaixo do mesmo Senhor. Apesar das nossas diferenças, nós submetemos todos ao mesmo Senhor. E vários assuntos são abordados nos primeiros e totais 5 capítulos desta epístola, até nós chegarmos a esta parte em que ele fala sobre oração. É um dos últimos temas. E se eu pudesse resumir, não sei se os irmãos costumam decorar muitos versículos, mas se eu pudesse resumir para os irmãos depois saberem o que é que está aqui, Tiago basicamente diz que nós devemos orar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Ele não fala, mas também podem incluir aqui todos os dias da nossa vida até que a morte nos separe. Se os irmãos não conheceram bem, isto são os votos tradicionais de casamento. Mas é mais ou menos o sentido que ele vai. Portanto, se calhar ele é o autor dos votos de casamento, mais ou menos. Mas pelo menos alegria, tristeza, saúde, doença, ele fala sobre estas realidades. E já agora, se os irmãos quiserem uma oração sobre riqueza e pobreza, vão ao Provérbios 30, tem lá as palavras de Agur, onde vão ouvir uma sábia oração, que é: Senhor, não me dês nem a riqueza nem a pobreza, dá-me o pão de cada dia, para que eu, não tendo a riqueza, esqueça do nome do Senhor, ou que eu, tendo a pobreza, vá roubar e assim tome o nome de Deus em vão. Portanto, os irmãos têm aqui uma oração bíblica acerca da riqueza. Não é a oração de certeza europeia, não é a oração dos momentos de crise, mas é a oração bíblica. Portanto, fazemos muito bem a aprender com ela. Mas agora, voltando à primeira parte dos votos, Tiago, falando sobre a oração em diversas situações, ele fala sobre o sofrimento e a alegria. Coisas que fazem parte da nossa vida. E ele não diz aqui nada de quem estava a sofrer estava em pecado. Sofrimento também faz parte da vida cristã. Não sei se conhecem o fundador do cristianismo, é o nosso Senhor Jesus Cristo, de certeza que o conhecem muito bem. Pensem num homem de dores. É esta realidade apresentada por Isaías, são nessas palavras, mas quando nós lemos os Evangelhos é o que nós encontramos na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu bastante, nós também podemos sofrer. Está alguém a sofrer? Faça oração. A palavra que é aqui traduzida por sofrimento envolve muitas coisas, meus irmãos. Pode envolver perseguições, portanto, sofrer por causa do nome de Cristo. Pode envolver pragas ou pandemias. Pode envolver crises económicas. Pode envolver dificuldades várias. Tudo isso traz sofrimento. Todas essas dificuldades traz sofrimento.
E a resposta de Tiago é, experimentando essas coisas, ore. Mas também é importante nós lembrarmos que a realidade do sofrimento é experimentada de formas diferentes. Por exemplo, pandemia. Pandemia foi um momento de sofrimento, mas ninguém, por exemplo, na altura do primeiro confinamento, ninguém ficou fechado em casa a dizer, porque eu? Porque é que sou eu que tenho de fechar em casa? Não, todo mundo estava fechado em casa, então nós estávamos a sofrer todos juntos, e isso parece que alivia um bocado as coisas, não é? Está todo mundo fechado, olha, também eu estou. Isto é uma chatice, não gostava de estar, mas é vida. Depois, quando começaram a aparecer os primeiros casos de Covid, aí já era um sentido um pouco diferente, não é? Que era logo eu e quem é que me passou? Quem é que me pagou este bicho? Era um bocado a nossa postura. Depois a coisa foi-se espalhando e eventualmente nós já estávamos num ponto de todo mundo vai apanhar mesmo, então uma semana é um, outra semana é outro, e as coisas vão andando. Uns com mais medo, outros com menos medo. Muitas vidas dentro do meio evangélico que eu saiba foram preservadas, obviamente algumas infelizmente não, e isso também traz mais sofrimento, mas eu estou a falar sobre esta realidade para nós compreendermos que o sofrimento coletivo é diferente do sofrimento individual. Quando nós começamos com este pensamento de porquê a mim, porquê é que me está a calhar a mim, é a altura em que o sofrimento dói mais. Quando é coletivo, dói também, mas de alguma forma nós partilhamos uns com os outros e alivia um pouco a carga. Mas quando é individual, dói mais. Quando é algo específico, que nos afeta a nós e não ao outro, o que é que nós fazemos? Tiago é rápido em dar a resposta. Ore. Está a sofrer individualmente? Ore. Está a sofrer coletivamente? Ore também. Mas está a sofrer individualmente? Ore. A oração, meus irmãos, acalma o espírito. A oração traz paz. Ela traz serenidade a quem está a orar. Esta é a experiência de David nos Salmos. Não sei se os irmãos já pararam para ler os Salmos num sentido mais de meditação, de tomar atenção àquilo que está a ser dito ali. E há muito sofrimento em muitos Salmos, principalmente os escritos por David. Há um dos Salmos que é escrito e provavelmente o contexto é quando David, fugindo de Saul, esconde-se numa caverna e ele ainda não sabia, estavam pessoas a vir ter com ele, mas há um momento em que ele está sozinho ali e ele está em profundo sofrimento mas Senhor, o que é que eu fiz? Porque o que é que isto me está a acontecer? Estou aqui fechado neste buraco, sozinho, porque eu não quis matar o rei, podia ter feito. Ele virou-se contra mim, eu fiz aquilo que me mandaste, tenho procurado guardar os teus caminhos. Lembrem-se que isso é o contexto do Velho Testamento. David não tinha algum tipo de consolo que nós hoje podemos experimentar quando nós lembramos que a graça de Deus se manifesta a nós. E então, há bocado a irmã Hermínia estava a falar de um tema que a assusta, que é a predestinação, e ela estava a mencionar a realidade de porque é que Deus não salvou os outros. Não sei, mas eu gosto de fazer a pergunta ao contrário. Porque é que Deus me salvou a mim? Não sei também. Essa é que é uma boa pergunta. Porquê a mim e não o meu outro colega de escola? Ele era bem mais capacidade do que eu, se calhar, para estar no seminário e aprender melhor como estudar a palavra. Porquê a mim e não o meu outro familiar? Foi bem mais amoroso do que eu, enquanto eu sempre fui um familiar mais frio para com a minha família. Porquê? Não sei. É a graça. É esta a realidade. David não estava numa altura de se consolar com esta verdade ainda. Portanto, ele estava mais neste sentido de grande desconsolo, mas ele ora. E essas orações ficam registadas nos Salmos. E quando chegamos ao fim dos Salmos, normalmente há uma palavra já mais acalmada de David. Já há uma palavra mais tranquila, uma palavra de alguém que experimentou consolo enquanto estava a falar com Deus. Na oração, meus irmãos, nós podemos pedir ao Pai o que nós quisermos. E isto é maravilhoso. Nós podemos pedir ao Pai o que nós quisermos. Eu sei que os irmãos sabem que nós devemos fazer orações não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. É isso que significa esta frase final que nós pomos no fim das orações? Em nome de Jesus, amém? Isto não é o nosso abracadabra ou rocos pocos, não é nada disso. Isto é um sentido de reconhecimento de que a oração feita está feita segundo os méritos do Senhor Jesus Cristo e segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. É este o sentido. Senhor, eu creio que a oração que nós fizemos é segundo a vontade
do nosso Senhor. Por isso não dá para dizer, conforme nós vemos nos Evangelhos, a certa altura, alguns discípulos a dizer: Senhor, queres que mandemos vir fogo do céu para queimar estes? Não dá para fazer esta oração e dizer: venham o fogo do céu e queimem estes que eu não gosto deles. Em nome de Jesus, amém. Não funciona. Não está de acordo com a vontade do nosso Senhor. Então, a nossa oração deve ser submetida a isso. Mas falar com um pai, e com um pai amoroso, é uma maravilha, porque de facto nós podemos pedir o que nós quisermos. E sabem o que é que o pai amoroso faz? Responde não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dele. Se os irmãos soubessem quantas vezes os meus filhos me pedem doces, muitas vezes. E sinceramente são muitas vezes que eu digo que não. Há algumas vezes em que eu digo sim. Há muitas vezes que meus filhos me pedem brinquedos e eu digo não. E há outras vezes em que eu digo sim. Mas eu estou a tentar cuidar deles de uma forma que eles não sabem. Cuidar da saúde física deles. Estou a tentar cuidar da saúde financeira da família para que o pão de cada dia não falte. Por isso, não posso comprar tudo, não posso dar tudo, mas aquilo que é bom, isso eu dou. Meus irmãos, Deus é um pai bem melhor do que eu. Eu estou aqui a apresentar exemplos, os irmãos devem estar a pensar que eu sou um pai maravilhoso. Vale o que vale. Mas Deus, claramente, está num nível bem diferente. E aí nós chegamos para Ele e dizemos: Senhor, dá-me isto. E Ele, como pai amoroso, às vezes diz: sim, toma. E às vezes, como pai amoroso, Ele diz: não, isso não é bom para ti. Este é o nosso pai, com quem nós estamos a falar, e é o nosso pai amoroso que cuida de nós, dizendo sim quando nós precisamos, não quando nós precisamos. Mas nós provavelmente falhamos mais em orar, meus irmãos, é na frase que vem a seguir. Porque está alguém a sofrer, faça oração. Mas se alguém estiver alegre, aí é provavelmente onde nós falhamos mais. Algumas pessoas ilustram a nossa vida espiritual mais ou menos como um avião voar, velocidade de cruzeiro, atravessar mares e continentes. Mas quando está tudo bem, Deus até fica esquecido na equação. Quando acontece uma turbulência, aí nós já lembramos um bocadinho mais nele. Se o avião vai a cair com o nariz virado para baixo, meus irmãos, nós agarramos no leme e oramos com toda a força que nós temos dentro de nós. Ali há uma oração fervorosa. Podem ter a certeza. É a nossa realidade. Está tudo tranquilo, tudo bem. Nós até esquecemos. As nossas orações, se calhar, vão ser mais aquelas do obrigado pelos alimentos, Senhor. Amém. Mas quando nós estamos a passar pelas aflições é quando nós oramos mais. Só que nesta parte da velocidade do cruzeiro, quando está tudo a correr dentro dos conformes, Tiago também é rápido a dar a resposta. Não, Tiago, quando nós estamos com a vida a correr bem, o que é que nós fazemos? Ore. Ore também. E o sentido que Tiago coloca aqui é louvores. Deixa-me apontar um bocado para os salmos novamente. Os salmos são orações. E também são cânticos. Eles são louvores. Essas duas coisas estão ligadas. Não sei se os irmãos notaram, mas os cânticos que nós tivemos a cantar são cânticos para Deus e o último, até muitas vezes, é cantado neste sentido reverente de oração. Estamos a falar com Deus, Senhor, a orarmos, vem encher-nos com o Teu. É esta realidade que nós experimentamos aqui. A oração que também é experimentada num sentido de cântico. Nós devemos orar. E devemos orar pelas coisas boas também. Devemos orar e orar não de uma forma simplesmente ligeira. Senhor, obrigado, está tudo a correr bem. Em nome de Jesus, amém. Mas orar de uma forma séria. Se os irmãos forem ver os últimos salmos são todos cânticos de louvor. E já agora, orações de louvor. E eles começam a orar por coisas que se calhar nós nunca pensamos em incluir nas nossas orações. Por exemplo, o Salmo 148 começa Aleluia, que significa louvado seja o Senhor. Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as legiões celestes. Ele vai correndo várias coisas belas da criação de Deus, louvando a Deus por isso e convocando estas coisas para louvar a Deus. Faz parte das vossas orações de vez em quando? Senhor, obrigado. E louvado seja o teu nome, porque o céu está tão bonito hoje. Obrigado,
pelo cântico dos passarinhos. Obrigado por estas árvores belas que nós podemos olhar. Quantas vezes é que isto faz parte das nossas orações? Quase nunca. Mas são as coisas boas que estão na nossa frente. Todos os dias. São coisas boas que vêm de Deus. Faz parte da graça que Deus estende a toda a humanidade. Nós que conhecemos este Deus da graça, devemos agradecer por esta graça. E fazê-lo regularmente nas nossas orações. Se o irmão, neste momento, não tem nenhum sofrimento que esteja a pensar, eu estou na parte do sofrimento, eu estou naquele do está a sofrer, mas se o irmão não consegue encontrar-se neste ponto, então deve estar no outro. E se está no outro, quando sair daqui, saia olhando aí à volta, cuidado com os carros, dependendo de onde os irmãos estiverem, saiam olhando à volta e louvem a Deus por esta realidade. Louvem a Deus por isso, em oração e em cântico. Se os irmãos quiserem sair a cantar com grande és tu, lá fora vão estranhar. Quem esteve aqui convosco no culto vai dizer, olha, está aqui um irmão a ser praticante e não só ouvinte. Grandioso és tu, bom cântico para cantar. É um tipo de oração no qual nós estamos a louvar ao nosso Deus. Tiago nos aconselha a orar nos momentos de alegria. Nós não podemos esquecer que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. É o próprio Tiago que diz no capítulo 1, versículo 17. É essencial à vida cristã, meus irmãos. Tanto individual quanto coletiva, os vários tipos de oração. E aqui permitam-me fazer uma transição, porque nós, quando pensamos em oração, hoje, se calhar, pensamos muitas vezes na oração individual. Na oração que, de facto, foi cantada e faz parte do ensino do Senhor Jesus Cristo. Nós fechamos o nosso quarto, fechamos a porta do nosso quarto e oramos em secreto. E o Pai que está em secreto ouve e responde. Devemos orar assim. Mas também devemos orar juntos. E este contexto em que Tiago está aqui a falar é principalmente esta segunda parte. Ele vai avançar num sentido bastante coletivo. Porque nós temos agora, dos versículos 14 em diante, o sentido da oração em favor dos outros. E oração em favor dos outros, que sim, podemos fazer em casa, mas oração em favor dos outros, que nós devemos fazer coletivamente. Não sei se os irmãos sabem qual é a grande bênção das reuniões de oração e dos cultos de oração. A maior bênção das reuniões de oração é nós podermos estar presentes, partilharmos as nossas cargas e ouvirmos um dos nossos irmãos a orar por nós. Nós sentimos o amor daquele irmão a pedir pelas nossas dificuldades ou a alegrar-se connosco nas nossas alegrias. Esta é a grande bênção das reuniões de oração. Se nós ficamos aqui sentados, cada um para o seu lado, e orarmos em silêncio, sinceramente, não é bem uma reunião de oração. Nós somos abençoados nesta realidade de podermos louvar ao Senhor à frente uns dos outros, de podermos confessar os nossos pecados à frente uns dos outros, de podermos pedir pelas necessidades à frente uns dos outros. Isto abençoa. É a mesma realidade do cântico congregacional. O cântico congregacional é belo e é edificante no sentido em que nós estamos a ouvir-nos uns aos outros a cantar. E é bênção eu ouvir um irmão cantar grande é o Senhor e saber das dificuldades que aquele irmão está a passar e saber, olha, este irmão está a passar por grandes dificuldades, mas ele está firme na fé e está aqui a cantar grande é o Senhor. E sabermos que do outro lado está um irmão que recebeu, sei lá, uma promoção no trabalho e a coisa está a correr muito bem, e ele está a dizer, grande é o Senhor, não grande é o meu dinheiro. Olha, este irmão está a ser grandemente abençoado, mas ele continua firme na fé. Esta é a beleza do cântico congregacional, que já agora às vezes também são orações, não é? Nós cantamos coisas para Deus e são orações cantadas. E fazemos muito bem em fazê-lo à frente uns dos outros. Dos versículos 14 até o 16, Tiago fala sobre se alguém está doente. Se alguém está doente, chama os presbíteros da igreja. E deixa-me fazer uma pergunta muito século XXI. Naquele tempo, provavelmente, ninguém faria esta pergunta. Para nós, hoje, é muito importante. Porquê chamar os presbíteros? Então, um bocado também, a irmã Laurinda estava a falar de alguém que gosta muito de falar mal dos pastores. Há tantos. E já agora, se os irmãos quiserem falar mal dos pastores, podem falar mal de mim comigo, que eu ajudo-vos. Tenho muita coisa má para falar ao meu respeito, que eu, de perfeito, estou muito longe. Mas já agora falar mal de uns dos outros não é bíblico, está bem? Esqueçam esta parte. Mas podem falar à minha frente, isso pode.
Quando nós estamos doentes, meus irmãos, nós podemos orar por nós, podemos orar pela nossa saúde. Claro que podemos. Fechados no nosso quarto. Porquê chamar os presbíteros? Porque a oração do pastor tem mais unção. Não. Acho que os irmãos devem ser pessoas conhecedoras da palavra o suficiente para saber que temos todos a mesma medida diante de Deus. Porquê chamar os presbíteros? É daquelas perguntas importantes para os nossos tempos, para aqueles tempos nem se colocava. Para aqueles que estavam enfermos, era a primeira coisa a fazer, porque os líderes da igreja faziam a informação circular. Lembrem-se, naquelas alturas não havia hospitais, portanto isto quase que seria uma visita pastoral ao irmão que está no hospital. Mas também é uma pergunta que nem se coloca quando nós lembramos que nós somos membros uns dos outros. E não sei se os irmãos já tiveram essa experiência no vosso corpo de ter, sei lá, uma ferida no pé, ter o pé a doer e o pé dizer, olha, eu estou a passar mal, mas eu não vou comunicar nada à cabeça. Vou ficar aqui com a minha dor, não vou dizer nada. Isso acontece com o vosso corpo? Não, pois não. Quando o pé dói, o sinal chega rápido à cabeça e nós sentimos logo a dor. É assim que o nosso corpo funciona. Quando a mão dói, a outra mão sabe que a outra está a doer, porque tudo circula aqui dentro. Nós somos membros uns dos outros, meus irmãos. É suposto nós vivermos também estas realidades com os nossos sofrimentos, alegrias e doenças. E saúde também. Nós podermos partilhar as nossas cargas, estarmos juntos neste sentido. E, obviamente, os pastores são das pessoas que mais estarão envolvidas nesta realidade, porque também são eles que muitas vezes vão transmitir a informação. Mesmo nos nossos tempos, são os pastores que muitas vezes vão ter conhecimento e transmitir à igreja para estarmos todos a orar por esta realidade. Mas Tiago também fala sobre uma coisa, e eu vou fazer aqui uma breve nota, não vou expor muito acerca disso. Ele fala sobre a ideia de chamar os presbíteros da igreja. Esses deviam fazer a oração, que é sobre o que nós estamos a falar, ungindo com óleo em nome do Senhor. E permitam-me só resumir esta realidade do devemos fazer a unção com óleo hoje em dia. Primeira nota é desmarcar-nos um bocado da realidade católica apostólica romana, que tem uma prática que antes chamavam extrema unção, atualmente eles mudaram o nome no Concílio Vaticano II, mas é a mesma coisa. Que tem mais o sentido de, acho que é a unção dos enfermos, como eles chamam atualmente. Tem um Papa, meus irmãos. O Papa diz que é para mudar, é para mudar. Então, agora é a unção dos enfermos. E normalmente esta unção serve para quê? É para curar? Não, é mais para, mais ou menos, que o moribundo tenha os últimos pecados espalhidos, e há uma ideia também de facilitar depois, não sei, se o azeite torna a alma mais escorregadia para escapar, não sei qual é que é a ideia, mas Tiago não está a falar nada disso. Tiago não está a dizer unjam com óleo que é para ele morrer de vez e pronto, e vai para o céu, vai para junto do Senhor. Ele está a dizer num sentido de oração que depois traz salvação, e a salvação inclui a ideia de cura. Então, nós não estamos a falar sobre extrema unção, mas esta prática que acabou por não ser tão seguida pela Igreja tem um sentido não tanto medicinal, porque as palavras gregas são diferentes quando nós temos o azeite para ser colocado nas feridas em termos medicinal, como por exemplo na parábola do bom samaritano. O bom samaritano deita azeite para as feridas, isto é uma palavra utilizada, e outra palavra usada aqui que é o sentido mais de ungir, que é mesmo aquela unção para consagrar alguém. Coisas importantes nós sabermos acerca disso. Era a unção com azeite que salvava o enfermo? Notem o versículo que vem a seguir. E a oração da fé salvará o enfermo. Não era a unção, não era o azeite que ia fazer nada, não era o ritual em si, a prática, não era nada disso. Não era o azeite, mas era o Senhor que salvava o doente através da oração. É o que o versículo 15 diz. Na história da Igreja há muitos relatos desta prática a ser usada, mas esta prática acompanhava normalmente os sinais de quando era
a mensagem era pregada. O Senhor Jesus Cristo, a certa altura, quando enviou os seus discípulos, falou para eles ungirem com azeite e isso traria bênção e cura. Mas o que aconteceu na história da igreja é que estes sinais diminuíram e esta prática foi cessada. A própria igreja deixou de praticar isso, mas deixem-me focar, só estava a explicar, só para os irmãos não ficarem com esta ideia muito solta na cabeça. É uma prática, mas é uma prática num sentido mais de demonstrar externamente aquilo que acontece internamente. É como uma oração com imposição de mãos. O que é que acontece quando nós fazemos uma oração com imposição de mãos? Flui mais rápido a graça pela mão que está encostada? Não. É um ato simbólico de algo que nós sabemos que tem a ver com o Senhor abençoar lá de cima, cá para baixo, coisas que nós nem conseguimos ver. Esta mesma realidade era experimentada. Estes enfermos, eles seriam salvos pelo Senhor. E se ele tivesse cometido pecados, ser-lhe-iam perdoados. Não sei se os irmãos já pararam para pensar sobre a relação entre doença e pecado. Já pensaram sobre isso? Nós ficamos doentes por causa do pecado inicial, não é? Com o pecado entrou a morte no mundo, esta morte também entrou no nosso corpo e o nosso corpo adoece como efeito desta morte. Mas, por outro lado, nós não ficamos só doentes porque houve um pecado específico e isso nos faz ficar doentes. Mas às vezes acontece. E nós precisamos ter alguma sabedoria bíblica de não espalhar-nos nem para um lado nem para o outro. Porque o Senhor Jesus Cristo demonstra no seu ministério de que havia pecados que não tinham nada a ver com... Havia doenças, peço desculpa, que não tinham nada a ver com pecados. Lembram-se dos discípulos a perguntar sobre o coxo? Quem é que pecou? Agora não me lembro se era coxo ou se era cego. Era cego? Ou se não era cego, era coxo. Ok. Mas vou levar a vossa palavra. Era cego. Quem é que pecou? Foi ele? Foram os pais? E o que é que o Senhor Jesus responde? Nenhum deles. Ele está assim para que se manifeste a graça de Deus. Entretanto, numa das outras circunstâncias, em João, Jesus, a certa altura, cura um homem e depois, quando encontra o homem no templo, ele diz: vai, não peques mais, para que não te suceda pior. Pelos vistos, alguma coisa estava relacionada da doença daquele homem com o pecado. Portanto, eu sei que às vezes nós funcionamos muito bem como um pêndulo, não é? Há pessoas que exageram e dizem sempre: se é doença é por causa do pecado. E nós reagimos e vamos logo para o outro lado. Não, nunca a doença tem a ver com o pecado. Na verdade, a Escritura aponta para as duas possíveis realidades. E nós devemos ter consciência desta realidade. Então, se esta pessoa tivesse cometido pecados, estes ser-lhe-iam perdoados. Então, ele avança no sentido de confissão. A confissão faz parte também da vida cristã. Nós devemos confessar-nos uns aos outros. E aqui, mais uma vez, coisas diferentes do século XXI para a realidade da igreja naquela altura. Não é? Ainda mais nós, evangélicos, batistas. Confessar, nós reagimos logo à ideia do... Não é para confessar ao padre, então é para confessar para Deus. Nós confessamos para Deus. A Sagrada Escritura fala sobre esta realidade, é verdade, mas também fala que nós devemos confessar uns aos outros. Lidar com pecados, meus irmãos, não é uma coisa pessoal, só tem a ver comigo, sou eu e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Bíblico não é, cristão muito menos. Nós devemos confessar os nossos pecados e notem que é para experimentarmos cura. Seja qual for o pecado que nós lutamos, meus irmãos, dos pecados mais ocultos como, pornografia, aos pecados mais públicos como os irmãos serem um comerciante que engana todo mundo e todo mundo sabe disso. Seja qual for o tipo de pecado, eles devem ser confessados. Eles devem ser confessados uns aos outros. Para que os irmãos se possam ajudar em oração e na prática. E assim experimentarem a cura que Deus tem para nós. Então, notem que a ideia da oração é bastante coletiva. As reuniões de oração são as reuniões mais fracas das nossas igrejas. Os irmãos sabem disso, não é? Não é segredo para ninguém. Não deviam ser, meus irmãos. Não devia ser. Nós devíamos estar a pensar, olha, estou alegre.
O que é que eu devo fazer? Devo orar com os meus irmãos. Vou lá e vou partilhar alegria com os meus irmãos. Estou a sofrer, o que é que eu devo fazer? Eu vou ter com os meus irmãos. Mesmo em alturas difíceis, mesmo em altura em que eu esteja extremamente cansado ou às vezes com a doença a chatear-me, dizer eu vou e vou partilhar com os meus irmãos para orarmos juntos. E a mesma coisa com a nossa luta de pecados. As orações, as reuniões de oração devem ser também esse espaço seguro no qual nós partilhamos as nossas cargas e dizemos os pecados que nós lutamos e oramos uns pelos outros. Por fim, Tiago apresenta o exemplo de Elias. Se tudo isso parece para nós, Tiago diz, olha, lembram-se de Elias. E ao invés de Tiago simplesmente dizer, Elias era um grande homem de Deus, numa estatura que não dá para nós sequer imaginarmos. O que ele diz é, Elias era um homem como nós. Elias era um homem como nós. E o que é que ele fez de extraordinário? Ele orou. E durante 3 anos e meio não choveu. E depois ele orou outra vez e a chuva voltou. Para o resto do tempo. Não sei se os irmãos lembram-se da história de Elias. E não sei se os irmãos lembram-se porque é que Elias... Não temos o relato de quando a chuva parou, mas temos o relato de quando a chuva voltou. Não sei se os irmãos lembram-se porque é que Elias foi orar para chover. Lembram-se disso? Ele era profeta do Senhor e o Senhor mandou. O Senhor diz, vai, e diz que vem chuva. E segundo a vontade do Senhor, ele vai anunciar ao rei, e segundo a vontade do Senhor, ele vai pedir, Senhor, podes mandar a chuva. O Senhor manda a chuva. Elias estava a orar claramente segundo a vontade do Senhor. Deus disse-lhe o que fazer e ele orou segundo a sua vontade. Como é que nós podemos ser homens e mulheres poderosos em oração, meus irmãos? É conhecendo a vontade do Senhor também. Nós precisamos ser cada vez mais bíblicos nas nossas orações. E para sermos mais bíblicos nas nossas orações, nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos ler, é o primeiro passo. E se calhar isso todos fazem. Mas depois nós precisamos parar para tentar entender o que lá está. Isto é o segundo passo e se calhar muitos não fazem. E depois um terceiro passo que é meditar. Não sei se os irmãos sabem, mas no Velho Testamento, por exemplo, Deus diz a Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Josué 1:8. A ideia de meditar é murmurar. A palavra de Deus, a lei do Senhor, devia estar presente na mente de Josué para ele também ir falando sobre ela, murmurando, orando baixinho durante as caminhadas lá à conquista da terra. Isto era o que Josué devia fazer. Esta era a meditação. Se ele fizesse isso, haveria prosperidade no seu caminho. E saibam que não é só prosperidade financeira, mas isso é outra pregação. Haveria prosperidade no seu caminho, haveria um caminho bem sucedido. Ele seria prudente naquilo que estava a fazer. Conhecendo a vontade do Senhor e orando segundo esta vontade. No mês que estamos a falar sobre oração, e estamos a falar sobre a oração individual e coletiva e a importância e a necessidade de cada uma delas. Eu quero concluir apontando os irmãos para a Sagrada Escritura para dizer-vos que se os irmãos querem orar bem em casa, os irmãos precisam parar para ler e depois para estudar e para meditar na Sagrada Escritura. Se os irmãos querem orar bem coletivamente, os irmãos também devem parar para ler, para estudar e para meditar na Sagrada Escritura. Certamente que durante os atos do culto, os irmãos já notaram que há irmãos que têm muito mais sentido bíblico nas suas orações do que outros, não já? Não é uma coisa que vem naturalmente. Tem a ver com quanto estão-se a dedicar a compreender a palavra. Quanto mais nós compreendermos a palavra, melhor nós vamos orar. Segundo a vontade do Senhor. E já agora, a oração coletiva também serve para edificação mútua. Então, muito mais preparados estaremos nós para consolar uns aos outros.
Estamos a falar em termos de alegria. Nós estamos a falar de reuniões de oração em que alguém vai partilhar uma alegria e nós vamos dizer, não vamos dizer, epá, que grande sorte. Vamos ser bem mais bíblicos sobre o que dizer. E também quando experimentarmos alguém em sofrimento, e aqui é provavelmente o sítio onde nós mais caímos, não vamos dizer estilos de encorajamento, que é, vai correr tudo bem. Mas o irmão sabe se vai correr tudo bem? Isto foi o quê? Uma visão que teve na altura? Não dá para saber. Encorajamento, na altura que alguém está a sofrer, não é dizer, vai correr tudo bem. Ninguém sabe disso. Quer dizer, Deus sabe. Nós aqui não sabemos, a não ser se Deus nos revelar. Mas, meus amados irmãos, se nós formos bíblicos nos nossos consolos, nós até vamos conseguir consolar alguém a dizer, olha, pode correr tudo mal. Mas se nós formos bíblicos nisso, meu irmão, seja qual for o sofrimento que o irmão vier a experimentar, sei lá, nesta cirurgia, mesmo que a coisa corra extremamente mal, se é aqueles momentos para nós pararmos para agradecer os anos que nós já vivemos, não é? Deus foi tão gracioso connosco durante todos esses anos, a palavra dele diz isso. E então nós encorajamos e nós consolamos. E a mesma coisa acerca do confessar. Se alguém nos confessar, nós vamos estar biblicamente capacitados para não responder a dizer, ainda pá, meu irmão, como é que o irmão fez uma coisa dessa? Nem sei se dá para resolver isso. Mas nós vamos estar aptos para transmitir a graça e o perdão que vem do Senhor. Eu oro por vós para que esta igreja queira ser uma igreja de oração. As vossas reuniões de oração serão a parte prática disso. A escola dominical foi muito ali, umas conversas à volta de justificação e santificação. Justificação é como nós somos salvos, santificação é a forma como nós devemos viver, mas a realidade que o próprio Tiago partilha é, dizes que tens fé? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu, pelas minhas obras, vou-te mostrar a minha fé. A fé tem uma vertente visível. Esta vertente visível é a nossa prática das boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Se os irmãos estão aqui todos a concordar, a dizer, realmente devíamos orar mais. Mas esta quarta-feira, a reunião de oração, foram os mesmos gatos pingados que de vez em quando eu me lembro desta igreja que eu tanto amo ter. E eu digo isso com todo o amor do meu coração. Podem ter a certeza que não vão conseguir experimentar esta bênção. É só na prática que nós vamos experimentar aquilo que Deus tem para nós. No fundo, Ele dá-nos a receita. E aquilo que eu muitas vezes digo é, a pergunta que Deus faz é mais ou menos assim. Vocês querem ser felizes? É basicamente a pergunta que Ele nos faz. Vocês querem ser felizes? E depois Ele dá-nos a resposta. E se os irmãos querem ser felizes na vossa vida de oração, está aqui a resposta. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Era este o desejo de quem escreveu, é este o desejo de quem inspirou, é este o desejo daquele que vos fala. E eu sei que é o desejo de muitos irmãos que estão presentes. Por isso, vamos concluir com uma oração. Ó Pai, nós damos-te graças pela Tua palavra e nós te queremos pedir, Senhor, que Tu possas tocar os nossos corações para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes desta verdade. Agradecemos-te, Senhor Deus, por aquilo que a Tua palavra nos ensina e te queremos pedir que Tu faças de nós aqueles que, de facto, oram em todas as circunstâncias. Nas tristezas, nas alegrias, nos sofrimentos, nas doenças, na saúde, lutando com pecados, que em todos esses momentos nós estejamos a orar para experimentarmos, Senhor, a bênção que é a comunhão que temos contigo através da oração. Dá-nos isso enquanto crentes individuais, fechados dos nossos quartos. Mas dá-nos isso, Senhor Deus, enquanto igreja. Abençoa a Igreja Batista de Viseu, para que esta seja uma igreja de oração e que assim a Tua bênção possa repousar nesta comunidade, Senhor, e seja sentida por cada um daqueles que está cá. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos.